posição é essa, ó, fonte colocada, a fonte de 24 aqui em cima, CD-ROM em cima do CD-ROM, né? Então, os cabos aqui e tal. Vamos falar do cabo que vem, dos dois cabos que nós fizemos lá diretamente na tomada. Não pode ligar diretamente na fonte, senão quando você desligar o computador, como esses dois fios nós pegamos direto da tomada, vai continuar alimentando a fonte de 24. O que vai acontecer? Vai continuar ligada, entendeu? Então, para isso não acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um desses dois fios aqui em uma perna da linha, né? Nós temos lá terra, neutro e linha, que no caso seria fase ou fase, né? Aqui é terra, tá, pessoal? Não vai fazer confusão e fazer cagada. Então eu peguei um fio que vem daqui dessa tomada aqui, que alimenta o computador. São dois fios, né, que a gente pegou daqui de dentro. São esses dois fios aqui, o vermelho e esse pretinho aqui. Um desses fios aqui eu liguei no neutro, tá? Poderia ser fase aqui. E o de linha eu levo, no caso, para quem não vai fazer comando, vai ficar só colocar um interruptor, leva lá no interruptor o outro fio e volta com o fio do interruptor aqui do outro lado aqui da linha aqui e liga aqui. Mas primeiro leva lá esse fio que está saindo direto da fonte, direto no interruptor, isola direitinho, né? E vem com ele e liga aqui na linha. Você vai desligar e ligar a fonte de 24. E o V+, V- que sai da fonte lá, que você vai ligar diretamente na BT, tá? Já sai lá o V+, V- que você vai ligar na BT. Não esquece que tem um lado positivo da BT certinho. No caso aqui é o V+, estou usando amarelo, o V- eu estou usando o fio preto aqui para não dar erro. Se você inverter na BT aqui, na Shield é a mesma coisa, vai ligar na Shield, o que sai lá da tua fonte vai lá ligado na sua Shield lá. Cuidado para não ligar errado também, tem polo certo para ligar na Shield, tá bom? Para quem não vai fazer comando, não vai fazer comandinho, então seria simples assim. Como eu uso sinaleira e um comandinho, né, para bater aqui dentro e tal, para ligar uma ventoinha que eu tenho aí, que é separada da placa-mãe, tá? Essa ventoinha que puxa o calor daqui, eu uso uma ventoinha mais potente, que é uma ventoinha do servidor, que ela é bem grossa, ela puxa bastante o ar. Por quê? Porque tanto na Shield como na BT, a BT tem aquele ventiladorzinho sem vergonha que vai em cima do alumínio lá, que não serve para nada, né? E a BT, a Shield também, tem aquele dissipador de calor que vai em cima do controlador de motor, que aquilo ali não presta, tá? Aquilo ali melhora, dissipa calor, mas só que se aquilo lá se movimentar um pouco, já fecha curto, você perde o drive de motor só por causa daquela porcaria que vai em cima. Aquilo ajuda, mas se soltar a cola ali, aquilo girar, já era. Então é melhor você colocar um cooler de servidor, um cooler grosso aqui, um cooler que tem velocidade, uma circulação de ar aqui, vai puxar o calor aqui dentro do gabinete bem melhor, vai ser bem mais interessante aí fazer dessa forma, tá? Eu mostrei dessa forma aqui, tá? Ligando aqui para quem vai usar um interruptor comum, né? Um liga e desliga, tal, que não tem uma contatora auxiliar e vai jogar aqui para dentro. Como eu disse, eu vou usar uma contatora aqui embaixo, então eu preciso alimentar essa contatora aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar esse fio que eu coloquei aqui, eu só coloquei para mostrar para vocês, e vou ligar na contatora, porque a própria energia que está vindo aqui que eu liguei nessa tomada vai alimentar a minha contatora auxiliar, e a minha contatora auxiliar vou fazer um jumper nela para alimentar tanto a fonte aqui em cima, como a minha sinaleira, meu botão de pânico e tudo mais, tá? Vou fazer isso no desenho depois para vocês entenderem melhor, mas eu fiz isso aqui só para vocês entenderem que dá para fazer também simples, assim, sem a contatora, sem sinaleira, dá para fazer também. Vamos lá, isso aqui é a continuação do vídeo da fonte. Eu preparei a fonte
E agora eu tenho que fazer um comando simples, um comandinho simples para fazer a atuação de ligar e desligar a minha CNC, no caso a minha Shield ou a minha BT 6560, que seja, ou sistemas maiores aí. Comandinho simples aqui, vou ensinar para vocês como funciona. O que eu vou precisar para estar fazendo o serviço aí? Um botão liga e desliga, botão de pânico, sinaleiras, eu posso usar 3 sinaleiras, uma vermelha, uma verde e uma amarela, ou usar uma vermelha e uma verde, e uma contatora. Certo? Como funciona uma contatora? Vou explicar aqui. A história do comando aberto, comando fechado, que o pessoal fala aí, os eletricistas falam, e a gente fica meio... O pessoal fica meio doido aí, caramba, o que esse cara tá falando? Vou colocar aqui em continuidade aqui no meu multiteste para vocês entenderem, ó. Função alarme. Ó, som, tá? Então, se eu colocar com o NO aqui, que seria fechado, teria que apitar. Só que não tem energia na contatora. Então, ele é chamado um NO, comando fechado, porque a função dele é que se você ligar um sistema, ó, ele vai se tornar fechado. Ó. Eu vou ligar o botão lá, por exemplo. Eu liguei meu botão liga e desliga aqui. Então eu vou ensinar vocês como isso aqui funciona e vou fazer um desenho e vou fazer na prática a montagem para vocês. Então aqui, NO, comando fechado. No caso aqui eu estou colocando o multiteste aqui. E o que está acontecendo? Não tem sinal nenhum, não tem barulho nenhum. Mas vamos dizer que eu energizei aqui. Eu vou ativar aqui a minha contatora aqui manualmente. Ó. Então, comando fechado. Eu liguei o botão, eu aciono internamente, internamente a contatora internamente com a bobina desce e fecha o contato NO. E assim passa a minha fase. NO 13, NO 14, passa uma fase por ela para alimentar a minha fonte de 24 volts. E a mesma coisa acontece com o outro 43 NO, os NOs fechados, acontece passando outra fase. Então a F1 passa pela 14 e a F2 pela 44. O que é F1 e F2 que eu estou querendo me referir? Para não ficar falando 110 e 220, então eu vou falar ou neutro e fase, passa pelas essas duas aqui, pelo 13 e pelo 14, e pelo 43 e pelo 44, ou F1 passa por aqui, neutro, fase, ou fase 220, no caso dessa contatora ela é 110, então tem que passar neutro aqui e fase, tá? Então, só para explicar, se fosse uma contatora 220 seria o mesmo esquema, só que eu estaria me atentando à voltagem da bobina aqui. Então eu estou com a bobina agora desenergizada. Olha o que acontece com o NC, que é aberto, é considerado aberto, mas como não tem energia, ele está fechado. Ó. Agora se eu bater minha contatora, olha o que acontece, ele se torna aberto. Então o comando fechado NO, que vai me alimentar a minha fonte de 24 volts, certo? Que eu vou usar. E eu tenho a minha NC que está aberta. Para que eu uso a NC? Para sinaleira, para sinalizar que o comando está aberto. Quando estiver, assim, por exemplo, se eu tiver com minha CNC desligada, então vai estar acontecendo o quê? Vai estar acontecendo a sinaleira verde estará acesa dizendo que o sistema está aberto, porém mostrando para mim que tem energia. E depois eu vou mandar um comando no meu botão liga e desliga, fechando ele, ligando a minha bobina interna da minha contatora, ligando o meu NO, que seria o fechado, e ele vai acionar a sinaleira vermelha e eu vou ter o que? O meu equipamento sendo alimentado pelo NO, que representa aqui o 13, 14 e 43 e o 44. A energia entra internamente, ela passa do NO para o outro NO 14 e passa do 43 NO para o 44. As duas fases trabalham aqui para alimentar a minha fonte. E o NC? Quando está desligado, a sinaleira verde está acesa, indicando que o meu comando, o meu circuito está aberto, não está sendo alimentado. Então a história da contatora é simplesmente isso, pessoal.
tem uma bobina interna que ela fecha, trazendo os contatos para baixo, ligando, ela desce, ativando o NO. E quando ela desarma, quando ela se desliga, ela fica aberta no NC. Então é isso, NC NO é exatamente isso. A contatora auxiliar é para você ligar aqui botões, ligar, no caso se for ligar um motor, se você for ligar, aí no caso do motor precisa de um relé térmico, né? Seria um guarda-motor que você instalaria junto com essa contatora aqui para proteger o motor quando exceder a amperagem, para evitar ter um reguladorzinho de amperagem. É outro caso aí que eu quero que vocês se municiem de informações aí, dá uma olhada aí, os eletricistas, tem muito vídeo de eletricista aí mostrando como é que liga uma contatora e um relé de proteção para motor também. É legal vocês conhecerem isso. No nosso caso aqui, eu vou usar só e apenas uma contatora auxiliar. Então como que eu vou fazer aqui? Entendido isso, o funcionamento dela, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer as ligações, eu vou fazer um desenho aqui para explicar como tudo isso acontece na teoria. Então lá, 13 NO, 21 NC, que é comando aberto, 31 comando aberto NC e 43, que é comando fechado NO. Certo? E eu tenho a minha bobina, um lado da minha bobina A1, consequentemente 13 NO, e embaixo vai ser 14 NO, consequentemente 21 NC, 31 NC, no caso 31, perdão, em cima é 31, embaixo 32 NC, 43 NO, 44 NO embaixo. Eu tenho o meu outro lado da bobina A2. É o meu outro lado de alimentação da minha bobina. Então como que eu vou fazer? No vídeo anterior eu estou mostrando lá a fonte sendo preparada para CNC. Então eu venho com 2 fios derivando lá da tomada de alimentação dela, com conduíte que eu coloquei, mais um ferrite lá de proteção e tal. E vem dentro do computador, saindo por dentro da fonte, 2 fios derivados, que vai ligado no pino NC21 e o NC31. Tá? Esses 2 fios que vêm de lá da fonte estão ligados aqui. Para mim fazer essa bobina funcionar, eu preciso de um botão liga e desliga. Tá? Então, pessoal, 4 pontos aqui de energia. Vamos dizer que essa liga e desliga fosse só 2 entradas e 2 saídas. Aqui no caso tem 4 entradas e no caso tem entrada em cima, saída embaixo, ou ao contrário, eu posso aproveitar. Não importa. Botão de 4 pinos aí, ó. Sendo que 2 é a entrada e 2 é a saída. É representado aqui como uma cruz. Então se vocês olharem bem aqui, ela é uma cruz. Essa cruz quer dizer que o lado direito é o F1 e o lado esquerdo é o F2. Então vamos representar isso aqui no desenho. É uma cruz. Aqui vai representar, esse lado vai representar o F1 e esse outro lado aqui o F2. E embaixo vai continuar a continuidade dele, F1, é a continuidade do meu botão F2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio, vou fazer um desenho aqui como se fosse os fios, tá? E vou derivar do 31 para o F1. E do 21 eu vou derivar para o F2. Então lembrando, esse fio está chegando lá da minha fonte, alimentando aqui a minha contatora no 21 e no 31. E eu vou levar 2 fios aqui do mesmo plug aqui da minha contatora e levando até o botão, no F1 e no F2. Então eu passei energia agora para o meu botão, a parte de cima aqui. Cuidado, pessoal, para não fazerem errado, ligar, no caso, ligarem do outro lado da cruzinha aqui, ligarem fase aqui na sequência, sempre cortando no meio o botão, assim, se tem um botão aqui, você corta ele no meio, então um lado é uma fase e o outro lado é outra fase. Para quê? Para evitar acidente, tá?
para não ter caso de curto. Você pode colocar aqui uma fase aqui, outra fase aqui, você vai fechar um curto aqui. Então para isso não acontecer, tem a cruz indicando. Esse lado da cruz é o lado de uma fase e o outro lado da cruz, do lado direito ou esquerdo, está representando outra fase, tá? Que é o F2 aqui. Então tá chegando energia aqui agora e eu preciso alimentar a minha bobina para ela poder puxar, imantar e puxar as conexões que estão aqui, os platinados que estão aqui dentro. Como é que eu faço? Eu mando a partir do botão, do outro lado do botão, a saída ligado F1 no meu A1 e o F2 na minha bobina 2. Acionando esse botão que está passando energia, eu aciono a minha contatora. O que ela vai fazer? Ela vai fechar. Quando ela ligar a bobina, ela vai fechar o meu NO. E o meu NO, nesse caso aqui, não vai funcionar. Por quê? Eu preciso jumpear, fazer jumpers aqui, ó, na minha HD. Como que eu faço esse jumper? Eu pego um fio, certo? Simplesmente eu pego um fio e ligo do meu NO13, eu ligo um fio aqui do meu NO13 até o meu A2 da minha bobina. E eu ligo lá. E do meu 43 aqui, eu faço um jumper até o A1. Simples assim, pessoal. Ó. Um fio aqui do meu 13 até o mesmo fio, até um jumper até o A2. Certo? Ó. Do meu 13 ao A2. Eu liguei aqui esse fio cinza aqui, ó. Tá? Fiz um jumper. E do 43 aqui ao A1, eu faço outro jumperzinho aqui. Eu pego um pedacinho de fio, faço um olhalzinho aqui, ó. E faço do 43 ao A1. Dessa forma, eu passo a funcionar o meu NO internamente na contatora. Então agora o meu NO, quando eu ativo aqui, o meu NO passa a fechar. Ele passa a deixar passar a energia do 13 para o 14. Tá? Então, é assim que liga uma contatora, pessoal. Energia chega no 21 aqui, eu levo um fio no meu botão, F1 e F2, energizo o meu botão, do meus botão na parte de baixo eu alimento a minha contatora, faço o jumper do 43 para o A1 e do 13 para o A2, tendo assim uma contatora funcional, ela já vai ligar e desligar. Porque eu mostrei até aqui, parou aqui a história. Esse é um comando para quem não tem as outras coisas, por exemplo, não tem um botão de pânico, não tem, então no futuro vai comprar, dá para usar dessa forma já dá para fazer acontecer aqui a funcionalidade dela dentro da sua máquina. Mas no caso aqui eu vou usar, estou ligando o botão liga e desliga aqui para alimentar a minha bobina. Estou com minha contatora aqui no meio, né, dessa história toda aí. Vou usar sinaleiras para indicar para mim que a fonte que está dentro da minha máquina agora vai estar fechada, o circuito vai estar fechado, uma lâmpada vermelha. A verde é para indicar o NC e o NO, que é o fechado, é para indicar, a lâmpada vermelha é para indicar o NO, comando fechado, e a verde, comando aberto. Então, como eu vou fazer essa ligação? Eu vou pegar o desenho da fonte agora, para vocês entenderem como que eu vou alimentar a minha fonte. Então eu tenho 3 separações aqui. Eu vou desenhar aqui os parafusos, para vocês entenderem. O primeiro parafuso aqui está representado como terra da fonte de 24 volts. Só que aqui é a alimentação dela, não é a saída que vai ligar na Shield ou na BT ainda. É a alimentação. Então eu tenho terra lá, se vocês vão olhar na fonte, vocês vão ver que tem terra. Depois tem um outro parafuso, um parafuso escrito N, depois outro linha. Então, a partir da hora que eu bati aqui o botão liga e desliga, o 13 e o 14 vai mandar a fase para mim F1. E o 44 vai mandar a fase para mim F2 lá, para mim alimentar lá. Então o que aconteceu? Eu liguei, ativou o 13 e 14 e mandou
F1 para mim. Automaticamente o outro NO também fechou, então eu tenho as fases que eu preciso para alimentar a minha fonte. O que eu vou fazer? Eu vou mandar um fio aqui do 14 para o N aqui, neutro, que eu estou usando 110. E a outra fase, que é o F2, que está saindo do 44, vou ligar aqui no linha, que é a fase. Tá, pessoal? Então, neutro aqui, fase aqui, ou neutro aqui, fase aqui, não importa. Tá? O que vocês têm que tomar cuidado é de não ligar a fase aqui no terra, a fonte de vocês de 24 volts, na alimentação dela, porque senão vocês vão queimar. E para saber se ela está funcionando, como que eu vou fazer agora? Simples, eu vou também pegar um outro fio aqui, ó, saindo do pino 14 do NO, e vou ligar uma lâmpada aqui. Que lâmpada que eu vou ligar? E do 44 também, eu vou puxar um fio do 44 e vou ligar uma lâmpada aqui. Então o 14 e o 44 vai acender uma lâmpada. Quando eu bater o botão, vai energizar a minha fonte e também vai ligar essa sinaleira. Sinaleira vermelha. Ela vai estar representada aqui como comando NO fechado, porque está passando energia no NO aqui, no 43 por 44, no 13 por 14, está alimentando minha fonte e, consequentemente, acendendo a minha lâmpada de sinaleira no frontal do meu comando lá, dizendo que o comando está fechado, está energizado. Tá? Não se esqueça, pessoal, a lâmpada que vai ser ligada aqui também é uma lâmpada de 110 volts. Vou usar uma lâmpada da mesma voltagem que está chegando aqui na minha fonte. Então, o meu circuito está indicando 110 volts está chegando na linha. Agora, como que eu ligo e desligo aqui, mas aí eu tenho o botão de pânico? Como eu utilizo o botão de pânico? O botão de pânico, quando você aciona ele, ao contrário da contatora aqui, ele funciona diferente. O NC dele vai ligar quando você aperta. É ao contrário aqui no botão de pânico. Se você bater, o NO dele vai estar ligado. Vai estar. Ó, o NO dele está acionado. Ele são duas caixinhas dessa, NC e NO. Está faltando a NO aqui. A NO está ligada. Está ligada. Sem apertar o botão. Então o que eu faria aqui para ligar um botão de pânico? Simples. O F2 aqui do lado do meu botão, um dos lados do meu botão, que são as saídas, que vai alimentar a minha bobina, de vez eu pegar esse fio do F2 aqui, ou do F1 e levar lá na bobina, numa das pontas da bobina, eu simplesmente desço com esse fio aqui do F2 até a minha caixinha NO do meu botão de pânico. Certo? O meu botão de pânico, automaticamente, quando eu ligar um lado do F2 aqui no meu NO, o meu NO, lembra que eu falei, ele já está fechado. Ele já está fechado. Já é um comando fechado no meu botão de pânico. Então a energia que está saindo daqui, ela entrou aqui, já está. Eu pego outro fio e agora eu levo esse fio até a minha bobina A2. Então o que vai acontecer? Se eu bater o botão de pânico aqui, vai abrir NO. Ela vai abrir NO, desligando a bobina. Tirando assim a energia do NO do 1314 e do 4443 aqui, que alimenta a minha fonte. Desligando também a lâmpada vermelha que está acusando o sistema fechado, energizado. Então, quando eu aciono o botão de pânico, acontece isso. E o NC, o outro lado, ao contrário, ele estava no caso aberto, e agora que eu acionei, o NC se torna fechado. O que acontece agora? Esse lado aqui eu uso a sinaleira verde. Como que eu faço? Eu coloco uma lâmpada verde aqui. Então um fio da minha sinaleira aqui, no caso aqui do NC, eu pego o NC aqui num ponto aqui da minha contatora, eu pego um fio aqui NC aqui do 32 e levo até
o meu contato, contato do meu botão de pânico, e o outro lado de saída do meu contato eu levo na ponta da lâmpada verde. E a outra parte da lâmpada eu tenho que alimentar ela. Então, se NC energizou agora, eu preciso de energia aqui, certo? Desse lado da lâmpada. Então, se eu estou pegando aqui, por exemplo, a energia que passa por 32 é F1, e a energia que está passando por 22 é F2, F2 aqui a fase 2, então peraí, se eu estou pegando já, eu estou interrompendo a fase 1 aqui, que vai lá para a minha NC, agora ela passou a ser energizada, porque eu desliguei aqui, eu desliguei o comando aqui, então ela passa a ser energizada. Então F1 passa por F1 passa por 31 por 32, consequentemente entra no interruptor, porque eu acabei de bater ele, ele fecha, vindo energia aqui para a lâmpada. E a outra perna da lâmpada, eu tenho que pegar energia para alimentar ela. Então o que eu faço? Eu pego a outra perna aqui de NC e ligo na lâmpada. O que aconteceu agora? Eu bati, eu tirei energia de NO, NO desarmou todo o sistema, inclusive a lâmpada vermelha, e agora ativou NC. NC agora passou a ser energizado porque está desligado o comando. Não tem energia, porque eu cortei aqui da bobina. Não tem energia na bobina. Então, ela desligada, ela passa a ser energizada, e a energia de F1, que está passando pelo NC da caixinha do botão de pânico, ela vai fechar, fechando assim, ligando a lâmpada, porque o outro lado da lâmpada está ligado em 21, que está ligado na fase 2, de 21, 22 aqui. Certo? Comandinho simples aí, pessoal, para vocês colocar a lâmpada vermelha e verde para saber quando o comando está aberto e fechado. Assim vocês alimentam o sistema e sabem o que está acontecendo internamente. Tem energia? Não tem energia? Então essa forma é um comandinho bem simples aí para vocês estarem fazendo. Para mim ligar agora, no caso, a minha tupia aqui. É um esquema do relé. Eu posso também, na alimentação que vai para o cabo para ligar a tupia, eu posso trazer aqui também em NO aqui, junto aqui da minha bobina, ligar o fio de energia. Por quê? Porque quando eu interrompo, o NO vai abrir, vai tirar a energia da tupia também. Então o meu botão de pânico passa a desligar a minha tupia também. Não só a minha fonte aqui de energia, desligando a minha contatora, mas também desliga a tupia. Então o botão de pânico tem mais ação nisso aí. Não só desligar a contatora aqui, mas desliga também, principalmente, a ferramenta de corte. Então o NO eu posso interromper, fazer um interruptor do fio que alimenta a minha tupia. Então são dois fios que alimentam a minha tupia. Eu pego um desses dois fios, interrompo, trago um fio aqui no NO aqui do meu botão de pânico e ligo a outra ponta do mesmo fio em cima, fazendo assim que quando eu bater, além de acender a luz vermelha dizendo que está aberto, vai desligar também a tupia. Ele vai ficar fechado aqui, a luz vai permanecer acesa dizendo que está fechado. Ela só vai apagar quando você soltar o botão de pânico novamente. Aí a sinaleira vai voltar a apagar e a energia vai voltar a ativar o sistema, tá? Simplesmente assim, pessoal, não tem segredo nenhum. Agradeço vocês aí pela paciência aí. Eu tentei explicar o mais simples possível como funciona a contatora, o que é NC, o que é NO, para vocês entenderem o funcionamento dela, como liga, da forma que liga é essa, é só acompanhar o vídeo, não tem como errar. E agora eu vou para a prática no From up here, the world seems small.
we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.